Fala, gente boa! Bem-vindos de volta a mais uma Manhã Juntos. Que bom que você está aqui, esteja você de manhã, à tarde, à noite, de madrugada assistindo. Que bom que você está aqui, independentemente do horário, mas que você está aprendendo junto com os conselhos de Deus para nós nesse livro da sabedoria que a gente chama de Provérbios. Nós temos falado sobre infidelidade, vamos falar hoje um pouco mais sobre sexualidade, vai ser a última fala sobre sexualidade por um bom tempo, depois a gente vai pegar um pouco mais para frente nos outros capítulos quando ressurge. Mas nós vamos nos próximos 2 dias também falar sobre os erros dos homens, né, e como a gente comete erros, a gente entra em presepada, e logo nós vamos entrar no tema de vida financeira. Vida financeira, capítulo 6, tá? Vida financeira, conselhos a respeito de finanças, entre outras coisas, né? E você vai ouvir no capítulo 6 algumas coisas que vão virar chaves para você também. Então, se você já está cansado desse tema de sexualidade, infidelidade e assim por diante, fica tranquilo, porque já já nós estamos mudando o tema. Esse é o último dessa série agora, né, sobre fidelidade e a nossa sexualidade. Eu quero olhar contigo hoje o capítulo 5, versículo 18, onde, mais uma vez aqui, o autor que já vinha falando de infidelidade, de você não correr atrás da mulher adúltera, vem falando agora, ele fala, cara, foca naquilo que você tem na sua casa, na sua esposa, no seu marido, né? No seu cônjuge. Ele vem falando sobre isso ontem. Quero olhar contigo também o nosso texto de hoje, que vai refrisar algumas coisas e vai abranger também alguns novos entendimentos para todos nós. Quero lembrar mais uma vez o quanto isso é relevante, gente, no ambiente em que a gente vive, né, no contexto em que a gente vive, a relevância da gente falar sobre esses assuntos de sexualidade. Essa é uma área onde há muita confusão, muita perversão, muita distorção. Porque olha só, antes da gente ler o nosso texto, deixa eu abrir um parêntese contigo para você entender uma coisa. Deus é o criador de todas as coisas, inclusive da nossa sexualidade, ok? O diabo, ele não tem a capacidade de criar, porque ele não é Deus, só Deus cria, ok? O diabo é criado, é uma criatura que se corrompeu, ok? E o que o diabo, uma criatura que se corrompeu, faz? Ele tenta corromper todas as outras coisas que Deus criou, ok? Então ele pega a nossa vida, tenta corromper a nossa vida, pega a nossa família, o senso de pai, mãe, homem, mulher, né, autoridades, obediência, honra, ele corrompe tudo isso. A nossa sociedade corrompe o senso de família. E ele entra na área da sexualidade, que ele não pode criar, e ele tenta corromper algo que Deus criou. Nós vivemos em uma sociedade onde o inimigo tem trabalhado há milhares de anos para corromper um presente que Deus nos deu chamado de sexualidade. E aquilo que a gente imagina, por causa do mundo que a gente vive, aquilo que a gente imagina que é normal, na verdade, na grande maioria dos casos, é uma versão corrompida da sexualidade que Deus intencionou. Deus intencionou uma sexualidade viva, dinâmica, prazerosa, profunda, completa e assim por diante. Mas existe um jeito de você usar esse presente que Deus nos deu, a sexualidade, que leva a isso. E existem outros jeitos de usar a sexualidade, que são distorções da sexualidade, que não levam a isso. É isso que ele está tentando argumentar aqui, cara. Você vai lá numa noitada com uma pessoa e você acha que aquilo é o auge. Aquilo, na verdade, é algo muito raso. O que Deus deseja é algo que é vivido dentro do ambiente de aliança, com uma pessoa com quem você escolheu amar, ficar, se entregar e assim por diante. É isso que nós vamos ver aqui no versículo 18 do capítulo 5. Olha só, ele já vem falando aqui, né? Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Nós já falamos que ele usa a simbologia da água para falar do desejo sexual, na verdade da satisfação do desejo sexual, né? A sede seria o desejo e a água aquilo que sacia a sua sede. Então ele continua usando essa metáfora de água, agora com uma linguagem um pouco diferente. Olha o que ele diz. Seja bendita a sua fonte de água. Quem que é a sua fonte? Marido, a sua esposa. Quem que é a sua fonte, esposa? Seu marido. Quem que é a sua fonte, solteiro? Ora por ele, ora por ela. Tá? Ora por ele, ora por ela.
ok? Mas a pessoa que Deus te deu com quem você vai viver a sua sexualidade. Alegre-se com a esposa, ele está falando dos seus filhos aqui, lembra que capítulo 5, versículo 1, então ele está falando de esposa aqui porque ele está escrevendo para o filho dele. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Ou seja, se alegre com aquela esposa que você escolheu lá na sua juventude. Não vai trocar uma de 40 por duas de 20, como a gente brinca, né? Lembra da esposa da sua juventude que você escolheu? Cara, é com ela que você vai se alegrar. É da fonte dela que você vai beber. E ela da sua, e assim por diante. É nesse ambiente que você deve viver a sua sexualidade. Alegre-se, olha de novo os detalhes aqui. Aliás, seja bendita a sua fonte. Por quê? Porque, biblicamente, presta atenção nisso, isso está em Paulo lá em Coríntios, o corpo da esposa pertence ao homem. Ai, que machista, pastor. E o corpo do homem pertence à esposa, no sentido de que, dentro desse ambiente, eu tenho uma aliança com a Julie que eu só posso viver essa realidade com ela, ela só pode viver essa realidade comigo. Então nós temos que ter uma parceria profunda para ajudar um ao outro nesse sentido. Então, Paulo descreve isso dizendo, olha, o corpo da esposa pertence ao marido e o corpo do marido pertence à esposa. É igualitário, é a mesma coisa ali. Não é machismo, é igualitário. Mas o entendimento de que se eu sou a fonte da minha esposa e ela está com sede, eu preciso estar disponível para minha esposa. E da mesma forma, se eu estou com sede, ela é minha fonte, ela precisa estar disponível e assim por diante. Essa é a visão da sexualidade bíblica aqui. Então ele diz, beba da água da sua fonte. Ou bendita seja a sua fonte. Maridão, esposa, a sua fonte. Ok? Alegre-se com a esposa da sua juventude. É interessante porque esses verbos, o alegre-se aqui, ele denota uma decisão também. Não vou entrar na etimologia toda da palavra aqui, porque é uma questão de tempo, mas ele denota uma decisão também. Eu decido me alegrar com a minha esposa. Não é só que isso vai acontecer naturalmente, é uma decisão. E se você já é casado e você tem um mínimo de maturidade, você já entendeu que tem momentos que as nossas emoções estão a 1000 por hora, a gente está feliz, a gente está tudo bem, e tem momentos que é uma decisão, é um compromisso com a pessoa. Um compromisso que deve ser bom, mas não deixa de ser compromisso. Não pode ser um sentimento primeiro, precisa ser um compromisso primeiro, é uma decisão de amar alguém. Ok? E na sexualidade é assim, cara, eu tenho uma decisão de me alegrar com a esposa da minha juventude. Passa por uma decisão de eu, como a gente diz nos nossos votos de casamento, né? Mantendo-se fiel a ela até que a morte nos separe. Né? Eu escolho a Julie como minha esposa, ela me escolhe como marido, e nós fazemos um voto de nos mantermos fiéis até que a morte nos separe um ao outro. Então, é uma escolha. E, gente, o Hollywood romantizou demais essa questão de sexualidade, né? Fazendo a gente acreditar que, nossa, o sentimento vai estar presente no momento perfeito. Cara, é uma escolha, é você construir, é você entender que você precisa aguar o seu próprio jardim. Você olha para um jardim bem cuidado e fala, cara, que jardim lindo, tem alguém ali cuidando, tem alguém ali aguando, tem alguém ali fertilizando. Se você pudesse ver no canto do meu escritório aqui, eu estou com 25 quilos de fertilizante aqui do lado, aqui, ó. Por quê? Porque é inverno, né? É o momento em que as plantas, né, não têm tantos nutrientes. Eu vou nutrir o meu jardim aqui, porque eu gosto desse jardim que está atrás de mim aqui. Queridos, o seu casamento, a sua sexualidade é a mesma coisa. Você tem que nutrir isso. Tem que nutrir isso. Maridão, investe na esposa aí, maridão. Separa uma graninha, investe nela, manda ela para um lugar para a turma fazer a lataria aí. A turma dá uma ajeitada nesses negócios aí, ó. De tempos em tempos tem que passar uma massa, dar uma polida, né? Investe aí, maridão, não tem problema não, né? Maridão, da mesma forma, investe em você aí, cara, se cuida aí, né? Vamos se ajudar, vamos se preservar nesse sentido, para a gente poder alegrar, a gente escolher se alegrar com a esposa da nossa juventude. Então tem uma escolha aqui, eu escolho me alegrar com a Julie, né? E não tem a ver somente com um sentimento, tem a ver com uma escolha de eu vou direcionar a minha afeição à minha esposa.
e passa por essa escolha e é parte muito importante daquilo que a gente faz. O fato é que Salomão, ele fala aqui um pouquinho para a gente sobre essa necessidade de a gente escolher, e ele usa essa ideia de fonte, de água, né? Nós falamos da cisterna, do seu próprio poço, no sentido de falar de algo que é muito mais profundo e algo que é muito mais puro do que simplesmente uma aventura sexual. Nós precisamos tirar isso da nossa cabeça, gente. Né? Nós, infelizmente, vivemos num mundo onde a maioria das músicas seculares e as novelas, se você ainda assiste novelas, né? Meio que exaltam essas aventuras sexuais. Quando, na verdade, aquilo que Deus deseja para nós, como nós falamos ontem, né? É uma sexualidade vivida dentro do ambiente de aliança, de compromisso. O que o nosso coração deseja não é só uma satisfação, mas o que o nosso coração deseja é intimidade, é proximidade. É interessante que Salomão está falando sobre isso, porque Salomão, não sei se você lembra, mas ele tinha mais de 1000 esposas, né? 1000 esposas, não é exagero isso, tá? 1 Reis, capítulo 11, versículo 3. 300 esposas e 700 concubinas. Por quê? Porque Salomão foi um rei extremamente bem-sucedido, e naquela época, como aconteceu na história do Portugal, da França e assim por diante, né, alianças eram feitas com outros reinados através de casamentos, dando princesas para se casar, né, e assim por diante, e essa aliança eram firmadas. Você diz, mas poxa, mas 1000, não tem nem 1000 países no mundo. Lembra que na época não existiam países como a gente pensa hoje. Cada reino era, na verdade, às vezes uma cidade. Né? Seria o reino de São Francisco, o reino de Araquari, o reino de Barra do Sul, né? O reino da Vila da Glória, o reino de Itapoá. Então você imagina, né? Como não era a situação. Então, Salomão, um cara que tinha 1000 esposas, mas entendia que a sexualidade não é só essa aventura, existe algo mais profundo, existe algo puro que deve ser refletido na nossa sexualidade. E o que ele está dizendo aqui para nós sobre adultério é o seguinte, cara, o adultério, ele acaba vendo aquela fonte que deveria jorrar água pura se tornar uma fonte de esgoto, né? Aquilo que deveria ser puro começa a se corromper, começa a fazer mal, começa a se distorcer. Já a gente poderia dizer, né, que aquele que é fiel percebe que aquilo que era uma fonte de água pura se torna cada vez melhor. A gente poderia pegar outra analogia da Bíblia para dizer, né, que a água se transforma em vinho, vai se tornando cada vez melhor, cada vez mais bonito, mais raro, mais precioso. Esse é o intuito de Deus para a sua sexualidade e para a minha também. Que a água que Deus te deu não se torne em esgoto, mas que a água que Deus te deu se transforme em vinho, que se torna cada vez melhor com o passar dos anos. Gente, esse é o alvo. Parece que eu estou falando, né? Na nossa cultura, parece que eu estou falando, nossa, que utopia, pastor, cada vez melhor. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Você deve vivenciar isso, eu sou testemunha disso no meu casamento. De uma sexualidade que se transforma cada vez, se torna cada vez melhor, mais profunda, mais rica, mais preciosa e assim por diante. Esse é o alvo de Deus para você, esse é o alvo de Deus para mim. Então, eu quero terminar incentivando você a fazer o seguinte. Uma das coisas que a gente poderia extrair desse texto é: cuida do teu jardim. Cuida do teu jardim. Maridão, cuida da esposa. Esposa, cuida do marido. Marido, cuide de si mesmo. Esposa, cuide de si mesma. Mantenha esse jardim bem, sabe? Bem regado, adubado, funcionando, né? Para que você possa viver essa realidade com a pessoa que Deus te deu. Eu gosto de uma frase que alguns que me conhecem há mais tempo já me ouviram falar, mas eu vou citar aqui para vocês porque ela cabe muito, muito bem. Cuidado com aquela mentalidade de que a grama é sempre mais verde do outro lado do muro, né? No lado do vizinho. Queridos, com relação à sexualidade, a grama é mais verde às vezes do lado do vizinho, sabe por quê? Porque talvez a grama está plantada em cima do esgoto. Não sei se você já teve essa experiência de você ver, você ter um esgoto, você ter uma fossa, e se você tem uma fossa, com o passar do tempo, a grama em volta da fossa, quer procurar uma fossa no gramado, é só você olhar onde é que a grama está rica. Né? Tá? Onde é que a grama está verde, ela cresce mais do que o normal, ela está perfeita a grama. E às vezes a grama está mais
verde do outro lado, porque a grama está plantada em cima da fossa. Então, querido, cuidado para não ficar olhando a grama do outro e não se dar conta que essa grama está em cima de uma fossa. E você vai lá procurar essa grama e você cai na fossa e você tem problemas. Então, quer uma grama viçosa? Cuida da tua grama, cuida do teu jardim. Maridão, esposa, invista, faça a sua parte, busque ajuda, vai para o retiro de casais, né? Faz o Casados para Sempre, vai para o retiro de intimidade, vai perguntar para os casais que vieram do retiro de intimidade aí faz 10 dias, como é que foi lá para eles, né? E as coisas que a gente prepara para eles poderem vivenciar isso, poderem alimentar isso. Então, que você possa investir nessa área do seu casamento, não como um investimento, tipo, se der tempo, não, é você blindar o seu casamento, fazendo aquilo que diz aqui o texto, fazendo aquilo que, fazendo que seja bendita a sua fonte, se alegrando na sua esposa. Se você ler o restante aqui, você vai ver que tem coisa boa aqui, tá? Tem coisa que você vai falar, meu Deus, o que está escrito isso na Bíblia aqui? Versículo 19, versículo 20, depois você lê aí, tá? Ele vai dizer, meu filho, por que você vai se desencaminhar pela mulher imoral? Né? Por que você vai correr atrás de uma outra mulher se Deus te deu a sua esposa? Que ela possa ser a fonte da sua satisfação, que ele, seu marido, possa ser a fonte da sua satisfação. Esse é o intuito, esse é o desenho de Deus para a nossa sexualidade. A gente precisa renovar a nossa mente. Lembra de Romanos 12? Para a gente conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos renovar a nossa mente. E você precisa entender o quanto nós vivemos numa sociedade que poluiu e distorceu isso. Que Deus possa usar essa intervenção do capítulo 5 e outras que virão, porque no capítulo 7 vem de novo, para renovar a nossa mente durante esse ano, para que nós possamos entender e viver a sabedoria de Deus, inclusive para essa área, a área da sexualidade. Tá bom? Eu aguardo vocês amanhã para a gente continuar falando sobre outros assuntos que têm a ver com o seu dia a dia também. Vamos orar por isso? Pai, nós agradecemos ao Senhor pela desintoxicação que a gente está recebendo nesse estudo sobre fidelidade e sexualidade. Ajuda-nos, Deus, a encontrar isso. Talvez para alguns é a primeira vez que estão ouvindo esse tipo de conceito. Pai, que nós possamos entender isso, possamos começar a renovar nossa mente, que nós possamos, a partir de uma mente renovada, viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em todas as áreas da nossa vida, inclusive nessa. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Grande abraço para vocês. Deus abençoe e nos vemos na próxima.